Alô, queridos alunos, a todos vocês que estão me assistindo, eu gostaria de lembrar que na aula passada eu iniciei o nosso assunto relacionado a trabalho com uma reflexão histórica sobre a temática. Mas não é que eu tenha terminado na aula passada as reflexões as quais nós iniciamos nas mesmas. O fato é que hoje nós estamos aqui para que nós possamos continuar sobre essas reflexões históricas, porque elas são importantíssimas para que nós possamos entender, de uma vez por toda, que o trabalho, claro que quando eu me refiro ao trabalho, eu estou me referindo como prática de um ofício que culmina em alguma transformação. Eu entendo que é necessário eu relembrar vocês aqui de maneira rápida. Eu disse que o trabalho é uma atividade que vem se transformando, e quando eu falo se transformando, eu estou falando que vem ressignificando, presta atenção, ressignificando a sua aplicabilidade no meio social ao longo do tempo. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que, só fazendo uma retrospectiva da aula passada, eu estou falando isso porque o trabalho lá nas sociedades antigas era visto como uma atividade que só os escravos praticavam. Isso, Grécia e Roma. Quando eu vou para a Idade Média, o que predominava na Idade Média? A filosofia teológica. A Igreja Católica era quem dava as cartas. Portanto, o trabalho era uma atividade, visto como uma atividade secundária, que tinha que ser elaborada por aqueles que necessitavam se limpar espiritualmente. Ou seja, era uma atividade que expurgava pecado e garantia, assim, a sua entrada no céu. E trabalhar seria o ideal para aqueles que tivessem pecados. Aí você diz, professor, isso é ridículo. É ridículo porque você vive hoje num mundo pós-modernidade. Mas para quem vivia naquela época, era a coisa mais certa que tinha. Você diz, então os nobres não entravam no céu. Não, a igreja não tratava o trabalho com relação aos nobres. Alguém tinha que trabalhar para os nobres. Ou seja, os nobres, dentro dessa perspectiva, não tinha pecado. Isso é só uma constatação óbvia. O fato é que Martinho Lutero entendia que a entrada no céu nada tinha a ver com essa questão do trabalho. Isso eu já estou falando na Reforma Protestante. A entrada para o céu que determinava eram suas boas ações aqui na terra. Eram suas boas ações aqui na terra, o que garantiria a sua entrada no céu. Você já nascia predestinado para entrar no céu, ou não. Só que você sabe que o luteranismo deu origem a outras religiões paralelas à Reforma Protestante, que diziam que tá certo, todo mundo nasce predestinado para ir para o céu ou não. Mas qual é o sinal?
o trabalho. Veja que o modo de pensar das pessoas está muito atrelado à sua conduta. Ou seja, o trabalho seria o passaporte para levar para o céu. Eu não sei se você está me acompanhando, mas religião tem muito a ver com a concepção das pessoas sobre determinados viés. Religião está na matriz do pensamento humano. Quando eu falo religião, eu estou falando na questão de crença. Ora, então, as religiões protestantes diziam que tinha que trabalhar para ir para o céu. Eu digo, em tese sim. Em tese sim. Por que em tese, professor? Porque esse ramo protestante, o mais famoso dele, se chama calvinismo. O calvinismo, que eu pedi que vocês fizessem um trabalho lá na primeira unidade sobre reforma protestante, você falou sobre o calvinismo, falou sobre o luteranismo, e você viu que tem como fundador um cara chamado João Calvino. João Calvino dizia que você é predestinado para ir ao céu. Contudo, a sua dedicação com relação ao trabalho pode também lhe levar para o céu. O que fez com que muita gente começasse a trabalhar incansavelmente para ir para o céu. Parece ridículo, né? Mas tem muita gente ainda que faz isso. Trabalha para garantir a sua entrada no céu. Mas você diz, mas nada tem a ver, pessoal. Não diga que nada tem a ver, porque esse é um modo de pensar das pessoas. O fato é que, a partir da modernidade, há uma hipervalorização do trabalho como atividade que permite o bem-estar do ser humano. Mas, na prática, nós vemos que não é bem assim. Não é bem assim. Pessoas, pesquisadores, refletiram sobre a temática e viram a necessidade de se ter descanso nas atividades trabalhistas. Ou é assim, ou os trabalhadores vão se desgastar cada vez mais. Professor, e onde é que o senhor está? Em qual página você está? Eu estou na página 113 do livro de Sociologia de vocês. Ó, livro de Sociologia de vocês. Eu estou na página 113. Então, partindo dessa perspectiva, no século XX, o conceito de trabalho ganhou uma outra conotação. Uma outra conotação. Você diz por quê? Porque desenvolveu-se novas tecnologias, as relações laborais, as inovações tecnológicas, o ambiente de trabalho, a organização dos trabalhadores, ou seja, o contexto mudou completamente. E esse contexto vai estabelecer uma teia de relações sociais, as quais nós estamos discutindo e que nos afeta de alguma forma. Então, sendo assim, eu gostaria que você refletisse sobre fatores simples. Qual é o sentido do trabalho? Na verdade, o que vale na atividade trabalho? Vale somente ganhar dinheiro? Vale somente se satisfazer com o trabalho sem render nada? E o trabalho é o passaporte para exercício da sua cidadania. Quando eu falo exercício da sua cidadania, ser reconhecido pela sociedade como alguém. Qual foi o processo que interferiu diretamente nessa mudança da condição do trabalho? Então, são temas, são tópicos como esse necessário que você reflita. É necessário que você reflita. E dentro dessa perspectiva, pessoal, eu deixo aqui uma atividade. Aliás, eu deixei, eu não me recordo se eu deixei, mas
Não, deixei não. Na página 112 tem uma questão que eu gostaria que vocês respondessem, 112, tem uma questão, respondesse, escrevesse no caderno e postasse para mim. Na página 114 também tem uma questão que eu gostaria que você respondesse no seu caderno, tirasse uma foto e enviasse para mim. Por quê, professor? Porque ela é relacionada a essas reflexões que nós tivemos agora há pouco, ok? Eu espero ter sido claro com relação a isso e até a próxima aula, ok? Qualquer dúvida, estou online. Deixe seu like e se inscreva no canal, ok?